Já te expliquei nesse canal como fazer estudo ativo, revisão ativa, prática espaçada e o treino misto, que é a variação do estudo. Tudo isso já está aqui no canal em vídeos já gravados, te explicando exatamente como a neurociência nos explica, nos ensina como o processo de aprendizado funciona e como essas técnicas e essas práticas existem para otimizar o aprendizado. Tenho feito tudo isso pensando no enfrentamento de provas de concurso. E a pergunta que mais bombou nos comentários desses vídeos diz respeito à seguinte situação. Professor, pelo que você está explicando, então, o flashcard seria uma técnica de estudo muito boa em termos de neurociência? Sim, é padrão ouro, já expliquei. O flashcard é um dos métodos mais eficazes no que diz respeito à revisão ativa que você pratica para poder fazer com que aquilo que você aprendeu acerca do conteúdo seja buscado na sua memória, seja forçado a título de relembrar os conteúdos estudados para que você possa cada vez mais codificar e solidificar essas informações na memória de longo prazo. Não há dúvida de que o sistema de estudo por flashcard, ou seja, a revisão ativa por meio de flashcard, é, de fato, padrão ouro quando o assunto é aprendizado para, nesse caso, codificação de informações na memória de longo prazo, que é aquela que a gente precisa para passar em concurso público, principalmente os concursos da advocacia pública, especialidade desse canal. Muita gente também me perguntou, professor, eu posso construir os meus próprios cards ou, nesse caso, eu invisto em algum curso ou algum professor para me entregar esses cards? Eu também já expliquei isso num vídeo gravado. Você pode fazer os seus cards, você pode construir os seus cards no momento em que você estuda o conteúdo, ou você pode também, nesse caso, investir em cards construídos por professores. Você só precisa ter o cuidado de saber efetivamente construir os cards para que a sua revisão ativa possa, de fato, abraçar aquilo que é mais importante nos conteúdos que você estudou. Eu só preciso desse quadro que aparece na sua tela para te explicar exatamente como se dá a construção desses cards e qual é o flashcard mais poderoso que existe para revisão ativa, pensando em concursos da advocacia pública. E aí, se você estiver fazendo concurso para magistratura, se você estiver fazendo concurso para o MP, se você estiver fazendo concurso para a defensoria, você vai adaptar o que eu falar aqui no que diz respeito à procuradoria para cada uma dessas carreiras, a depender da sua situação pessoal. Então, eu estou aqui para te falar sobre o flashcard mais poderoso que existe para revisão ativa nos seus estudos, para procurador, e aí você adapta para, eventualmente, a carreira que você tenha interesse. Eu faço a divisão, eu categorizo os cards aqui em duas situações. A primeira, eu chamo o primeiro flashcard de flashcard RD, que é resposta direta. Professor, o que é isso? O flashcard RD é aquele que é mais fácil de ser construído. Por exemplo, o flashcard RD, de resposta direta, é aquele em que você está diante de um conteúdo, e aí conteúdo jurídico sendo estudado para concurso público, para as provas de concurso, e você faz um flashcard para cada um dos elementos importantes desse conteúdo. Por exemplo, você faz um flashcard sobre o conceito do conteúdo, aí você faz um flashcard com uma pergunta direta. Qual o conceito de suspensão de segurança? Então, você coloca lá no card essa pergunta e no verso ou no material 2, como eu expliquei em outro vídeo, a resposta para que você possa fazer a revisão ativa disso depois, ou seja, ser submetido a essa pergunta e retirar do seu próprio conhecimento, forçando o seu cérebro a encontrar a solução para aquela pergunta. Qual o conceito de suspensão de segurança? Muito bem. Você pode fazer isso para os elementos principais de todos os institutos. E aí os elementos principais são conceito do instituto, natureza jurídica do instituto, os princípios que regem o instituto, as classificações, eventuais classificações doutrinárias que esse instituto carrega enquanto gênese, enquanto explicação principal. Você pode fazer um flashcard de resposta direta para a aplicação da regra geral desse instituto e você pode fazer um flashcard com as exceções desse instituto. É interessante você ter um flashcard para cada uma dessas situações, ou seja, cada um desses tópicos, como eu expliquei, a forma de classificar os seus cards para a revisão espaçada no futuro, vermelho, verde ou amarelo. Então, é importante que você tenha flashcard de resposta direta para cada um desses itens de cada instituto, sempre que possível. Conceito, natureza jurídica, princípios, classificações, se existirem, regra geral de aplicação do instituto, se existir, e eventuais exceções. Então, isso aqui é até simples e fácil de fazer. Mas existe um outro tipo de card que é fundamental para os estudos de quem vai enfrentar concursos que exigem para respostas subjetivas de inferência. Inferência é quando você precisa, nesse caso, concatenar institutos jurídicos diversos e, às vezes, até em disciplinas diferentes do direito para responder questões tipo problema jurídico.
para solucionar problemas jurídicos. Então, o flashcard que eu chamo de flashcard ou card de inferência é para questões subjetivas. Porque, veja, o flashcard que eu chamo de flashcard de resposta direta, conceito, natureza jurídica, princípio, classificação, regra geral e exceção, com isso aqui você responde muitas questões objetivas e com isso aqui você também responde algumas questões subjetivas. Vou explicar isso de forma melhor. Mas existe um tipo de questão subjetiva que você só responde ou só começa a se acostumar a responder ou só começa a raciocinar sobre a resposta quando você estuda a partir de flashcard de inferência ou quando você, nesse caso, estuda a inferência na resposta de questões subjetivas. E a forma mais, digamos, eficaz de fazer com que o seu cérebro comece a se acostumar com esse tipo de questionamento de prova subjetiva é justamente com o sistema de flashcard e revisão ativa. O flashcard inferência, para questões subjetivas, ele existe a partir disto aqui. Aí eu preciso te explicar os tipos de questões subjetivas que existem nas provas de concurso de procuradoria e nas provas de concurso de uma forma geral, levando em consideração exatamente os cargos que exigem inferência jurídica para o enfrentamento, principalmente da segunda fase. Existe um tipo de questão subjetiva que eu chamo de direta, que é aquela que se apresenta da seguinte forma: discorra sobre suspensão de segurança. Pronto, estamos pegando o exemplo de suspensão de segurança desde o começo, vamos ficar nele. Discorra sobre suspensão de segurança. Aí você vai ter que, nesse caso, mentalizar o que eventualmente está no espelho de correção do examinador e você vai discorrer tudo aquilo que sabe sobre suspensão de segurança. A melhor forma de estruturar essa resposta é justamente somar todos aqueles aspectos que você estudou sobre suspensão de segurança nos cards de resposta direta. Então, aqui, discorra sobre suspensão de segurança. Você fala sobre conceito, natureza jurídica, princípios, classificações da suspensão de segurança, regra geral de aplicação e as exceções. Então, a melhor forma de responder um tipo de questão subjetiva que se chama direta, discorra sobre determinado instituto, é pegar tudo aquilo que você estudou nos seus cards de resposta direta, somar tudo e colocar na resposta dentro da limitação do número de linhas. Existe um outro tipo de questão subjetiva que eu chamo de tópica. Aqui, essa é bem mais fácil do que a direta, porque diz respeito efetivamente a uma antecipação do espelho. Por exemplo, o seu examinador, para continuar no exemplo de suspensão de segurança, o examinador pode dizer assim: sobre suspensão de segurança, responda. Letra A, qual o conceito? Letra B, qual a natureza jurídica do instituto? Letra C, quais as classificações da suspensão de segurança a partir do ente federativo envolvido? Qual é a regra geral de aplicação da suspensão de segurança? Existe exceção de aplicação do instituto? Então, essa é uma questão subjetiva que eu chamo de tópica. Aqui o examinador, ele vai, nesse caso, antecipa quais são os tópicos que ele quer sobre o tratamento daquele instituto, e aí eu recomendo que você siga exatamente tópico a tópico aquilo que o examinador pediu, porque ele está antecipando o que ele vai pedir a título de espelho de correção. E veja, esses dois tipos de questões subjetivas, a direta e a tópica, você consegue responder com os cards de resposta direta. Mas existe um tipo de questão subjetiva que eu chamo questão subjetiva problema jurídico, que você não consegue responder com os cards de resposta direta, você só consegue responder se você tiver muito afiado no que diz respeito às inferências que são possíveis de serem feitas a partir do estudo daquele instituto. Quando eu chamo questão subjetiva problema jurídico, normalmente o enunciado ele traz um problema jurídico multidisciplinar, envolvendo várias disciplinas do direito, e pede para que você, nesse caso, resolva o problema jurídico. Para continuar no exemplo sobre suspensão de segurança, o examinador ele pode trazer um problema processual que precisa ser resolvido pela Fazenda Pública, cuja solução seja, nesse caso, o manejo da suspensão de segurança. Mas para que você consiga decidir sobre a suspensão de segurança, você vai ter que fazer inferências, por exemplo, comparar a suspensão de segurança com um agravo de instrumento. Então, perceba, aqui nós não estamos diante de uma questão subjetiva nem direta, nem tópica, mas uma questão subjetiva problema jurídico, cuja resposta, a solução, pode ser o manejo de uma suspensão de segurança e que dificilmente você, nesse caso, vai conseguir responder apenas com o estudo dos tópicos principais desse conteúdo, ou seja, a partir dos cards de resposta direta. Você vai precisar de cards de inferência para resolver problemas jurídicos envolvendo institutos e, muitas das vezes, relacionando institutos de disciplinas diferentes. Esses cards são mais complicados de fazer. Os cards resposta direta, conceito, natureza jurídica, princípios, classificação, regra geral e exceção, são mais simples de serem feitos. Mas os cards problema jurídico são mais complicados de fazer. Professor, eu tenho condições de fazer meus cards de problema jurídico? Claro que tem.
Quais são as fontes que eu tenho que pesquisar para produzir os meus cards de inferência para resolver questões subjetivas, problema jurídico? Aí, nesse caso, os cards de inferência, problema jurídico, você vai encontrar os problemas jurídicos muitas vezes na jurisprudência e na prática da fazenda pública. Então, você vai precisar um pouco mais de experiência na jurisprudência e precisa também de um pouco de entendimento sobre a prática da fazenda pública, tanto processual quanto extraprocessual, para poder, nesse caso, identificar quais são os principais problemas jurídicos que você precisa conhecer, estudar e revisar ativamente a partir de flashcards de inferência para enfrentar provas da advocacia pública. Você, nesse caso, se estiver estudando para a defensoria, adapta tudo que eu falei para a defensoria, magistratura, nesse caso, a mesma coisa, Ministério Público, a mesma coisa. A prática da atuação da fazenda pública, que é muito exigida na segunda fase e na feitura de peças e pareceres, para a solução de problemas jurídicos, vai gerar nos seus estudos a necessidade da realização da feitura dos cards de inferência, questão subjetiva, problema jurídico, a partir dos problemas que a fazenda enfrenta, tanto na jurisprudência quanto na sua prática diuturna, tanto processual quanto extraprocessual. O que é a segunda fase de um concurso de procurador, se não testar a sua habilidade de ser procurador sem ainda ser procurador? O que é a segunda fase de um concurso da advocacia pública, se não testar a sua capacidade, por exemplo, de realizar num concurso simulado a feitura de uma peça processual que, nesse caso, vai testar os seus conhecimentos como procurador? Então, como é que você se aproxima desse tipo de situação, tendo uma cabeça de procurador necessária para enfrentar essa fase? Nesse caso, estudando os conteúdos a partir de flashcards resposta direta para a sua revisão ativa e, principalmente, os cards de inferência para que você possa começar a entender, e não somente entender, mas treinar, solidificar, codificar na memória de longo prazo as soluções dos problemas jurídicos mais importantes para a fazenda. Você pode fazer isso, estudar por meio de flashcards de inferência, problema jurídico, a partir do estudo da jurisprudência e das práticas fazendárias, tanto processuais quanto extraprocessuais. Isso é muito importante. Isso é o que diferencia, de fato, alguém que chega no concurso de procurador para passar e alguém que chega para passar só na prova objetiva. A maioria das pessoas se preocupa só com os cards resposta direta. As que se preocupam com flashcards só se preocupam, na grande maioria das vezes, com os cards RD. São poucas as pessoas que se preocupam com os cards de inferência, questões subjetivas, principalmente problemas jurídicos. Como disse, você pode responder questões subjetivas diretas e questões subjetivas tópicas com conhecimentos de flashcards RD, mas as questões subjetivas, problema jurídico, você vai precisar de flashcards de inferência para entender como a fazenda constrói os seus argumentos de prática processual e extraprocessual. Professor, você produz esses flashcards de inferência? Sim. Aonde? No Clube Cabeça de Procurador. O link está na descrição do vídeo. Você pode acessar o Clube Cabeça de Procurador, a apresentação, ver o que nós temos e lá dentro nós temos preparação para os concursos da advocacia pública com flashcards resposta direta, com flashcards de inferência, pensando em como resolver não só questões subjetivas diretas e tópicas, mas também questões subjetivas, problemas jurídicos, além de peças processuais e pareceres que podem e devem estar na sua prova de procurador, segunda fase, e também questionamentos de prova oral. Link na descrição do vídeo se quiser conhecer melhor o Clube Cabeça de Procurador. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.